Entes públicos que quitaram precatórios na Justiça do Trabalho da 14ª Região em 2016 recebem certificação Precatório Zero em Porto Velho. Semana Nacional da Execução Trabalhista faz movimentar mais de 9 milhões de reais em Rondônia e Acre. Justiça do Trabalho leva orientações sobre trabalho infantil à escola pública em Porto Velho. E para falar sobre sustentabilidade na administração pública, no programa de hoje eu vou conversar com Patrícia Fazano. Ela é consultora ambiental da ONU, Organizações das Nações Unidas no Brasil, agora no Justiça e Cidadania. Entes públicos que quitaram precatórios na Justiça do Trabalho em 2016 recebem certificação Precatório Zero em Porto Velho. Entes públicos e autarquias dos estados de Rondônia e Acre que quitaram precatórios na Justiça do Trabalho até dezembro de 2016 receberam no dia 22 de setembro de 2017 a certificação Precatório Zero do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. A certificação aconteceu na sede do Tribunal do Trabalho em Porto Velho e contou com a presença de prefeitos e representantes de autarquias e fundações. Na abertura do evento, o presidente do tribunal falou que a certificação é um incentivo aos entes que quitaram as dívidas dentro do prazo. Existem muitos processos em fase de execução que não são quitados. Em especial em relação aos entes públicos, também é um grande problema. E, por isso, o tribunal instituiu o programa Precatório Zero, que é uma forma de incentivar e homenagear os entes públicos que conseguem quitar as dívidas no prazo correto. Ou seja, é uma forma do tribunal chamar os entes públicos, municípios, estados, autarquias, para que essas entidades tomem a consciência de que é importante manter o pagamento em dia. Isso é uma resposta à sociedade, é uma resposta aos cidadãos e mantém a segurança jurídica, com certeza, e mantém as relações sociais estáveis, demonstrando que mesmo o ente público sendo devedor, ele vai quitar a dívida. A certificação reconheceu o comprometimento do município de Porto Walter, interior do Acre, com a quitação dos passivos trabalhistas. Hoje em Porto Walter não existe nenhum passivo a ser pago. Então isso reflete o compromisso que a administração tem para com os seus servidores e terceirizados. A Associação Rondoniense de Municípios esteve representada no evento pela advogada Ivonete Cajá. Para ela, o município que quitou o precatório na Justiça do Trabalho é vitorioso. O município que conseguiu hoje estar recebendo esse título de Precatório Zero realmente é um vitorioso. É um município que conseguiu alcançar o objetivo dele, apesar da dificuldade que ele tem passado, ele tem conseguido cumprir, então eu acho que é um grande avanço para os municípios que hoje aqui estão recebendo esse título. Eu acho importante o município ter essa vontade de sempre estar em dia com as suas contas, mostrar que é possível, né, pagar a quem devemos direitinho, e é isso que nos alegra de estar aqui recebendo certificação hoje. Estamos aí cumprindo com nossos compromissos e trabalhando em prol do nosso município. Um atestado que nós recebemos garantindo a coisa pública está funcionando, o zelo, o dever e a obrigação de estar sempre atento às normas e às leis. Semana Nacional da Execução Trabalhista movimenta mais de 9 milhões de reais na Justiça do Trabalho em Rondônia e Acre. Entre os dias 18 e 22 de setembro, foi realizada a 7ª Semana Nacional de Execução Trabalhista, promovida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Nos estados de Rondônia e Acre, foram realizadas audiências que garantiram o pagamento de dívidas trabalhistas nos processos em fase de execução. Na segunda vara do trabalho de Porto Velho, uma ação que envolveu o consórcio Santo Antônio Energia e este trabalhador foi solucionada após longo tempo de espera. Há 2 anos, por aí, foi o da entrada em 2015. Prazo esse que se estenderia por mais tempo, se não fosse o acordo firmado em audiência agendada na Semana Nacional da Execução Trabalhista. Para mim foi satisfeito, porque aí não precisa ficar enrolando, né? Desenrolou rápido, né? Então esse acordo para mim foi de parabéns, né? Ter acontecido agora, porque aí não fica mais tempo para frente, né? Então, não resta dúvida que no nosso processo restou frutífero e o meu cliente
está recebendo, vai receber os valores que foram determinados pela Justiça do Trabalho. Nessa audiência, realizada na 5ª Vara do Trabalho de Porto Velho, foi colocado também fim a uma ação. Que o processo ele tem que ter um início, um meio e um fim. E a semana de conciliação em execução, ela proporciona essa brevidade para que as empresas, para que os reclamantes consigam conciliar, consigam pôr um fim. Promover a pacificação social com a resolução de conflitos trabalhistas foi o objetivo da Semana Nacional da Execução Trabalhista, que contou com a participação dos 24 tribunais regionais do trabalho. A semana de execução é importante para o tribunal, para o magistrado e para as partes, para o jurisdicionado, justamente por trazer uma resposta de pacificação social numa menor brevidade de tempo. Há um empenho grande do tribunal, dos juízes, dos servidores, no sentido de que essa semana seja mais produtiva possível, seja mais eficaz possível. E a oportunidade que elas têm para colocar fim a um processo que muitas vezes já se arrastou anos e anos, e agora o reclamante vai conseguir ver o direito dele ser restabelecido e a reclamante sabe o dia que vai poder pagar. O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região abrange os estados de Rondônia e Acre. Durante a Semana Nacional da Execução Trabalhista, registrou 65% de acordos nos 2 estados. Foram realizadas 549 audiências, das quais 359 fecharam acordo, que fizeram movimentar mais de 9 milhões de reais. Todos os regionais trabalhistas juntos homologaram durante a Semana Nacional da Execução Trabalhista mais de 54 mil acordos e arrecadaram quase 815 milhões de reais. Justiça do Trabalho leva orientações e materiais didáticos sobre trabalho infantil em escola pública de Porto Velho. Pais, mães e alunos da Escola Municipal Flamboyant, localizada na zona leste de Porto Velho, tiveram uma manhã de sábado diferente. Enquanto as crianças se divertiam, as mães tiveram um momento para relaxarem, com sessões de massagem e limpeza de pele. As atividades foram realizadas durante o lançamento do projeto social Escola Presente, da Secretaria Municipal de Educação. A participação do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região no lançamento deste projeto é por meio do programa socioambiental Justiça do Trabalho vai à Escola, que proporcionou, através da participação voluntária de servidores e juízes, informações sobre o estímulo e aprendizagem e combate ao trabalho infantil. Tirar, essas crianças o direito dela, que é de recreação, é a questão do lazer, é a questão de estar na escola. Então é uma cultura assim, que a gente precisa estar trabalhando nessas famílias. O juiz do trabalho, Vitor Yamada, ressaltou a importância de todos estarem atentos quanto ao trabalho infantil. A família, na verdade, é a maior responsável pela existência do trabalho infantil, e conscientizá-los de que o trabalho infantil é algo que faz mal para a criança, eu acho que é de extrema importância. O prefeito destacou a participação da Justiça do Trabalho no evento. Nesta oportunidade, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região estará distribuindo 390 cadernos e 390 cartilhas sobre a questão da conscientização da vedação do trabalho infantil. Quer dizer, nós teremos um juiz do trabalho hoje envolvido aqui, interagindo com a comunidade, falando, sensibilizando as pessoas com relação aos direitos da infância, aos direitos da criança, e entre eles está a vedação ao trabalho infantil. Quer dizer, isso é uma oportunidade extraordinária. Quer dizer, nós estamos aqui com o TRT interagindo com a comunidade num bairro afastado da nossa capital, Porto Velho. A cartilha que nós distribuímos ela é extremamente didática, super elucidativa, traz muitas informações sobre os problemas que o trabalho infantil causa para as crianças e para o desenvolvimento delas. Eu acho que vai ser de grande utilidade, principalmente para os pais, porque muitos, às vezes, não sabem quais são as consequências e acabam praticando esse tipo de trabalho com seus próprios filhos. As artes das cartilhas e cadernos distribuídas nesta atividade foram cedidas pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. No próximo bloco, eu vou falar com a consultora ambiental da ONU, Organização das Nações Unidas no Brasil. Ela vai falar sobre sustentabilidade na administração pública. Que a 3P seja assimilada pelos servidores nas suas rotinas diárias. Estamos agora para o segundo bloco e eu recebo no programa de hoje a consultora ambiental da ONU, Organizações das Nações Unidas no Brasil, Patrícia Fasano,
e o tema de hoje a gente vai falar sobre sustentabilidade. Patrícia, seja bem-vinda aqui ao Justiça e Cidadania. Muito obrigada. Patrícia, você está em Rondônia, que veio aplicar um curso sobre sustentabilidade na administração pública, que é o A3P pelo Ministério do Meio Ambiente. Certo, correto. O que vem a ser esse curso e a importância dele? Bom, a importância dele para a administração pública como um todo é extremamente relevante no uso racional dos recursos naturais. A 3P ela abrange 6 eixos de sustentabilidade que a gente tenta trabalhar dentro dos órgãos públicos, que são os resíduos sólidos gerados dentro da administração pública. A gente trabalha também com relação ao uso racional propriamente dito de água e energia elétrica, eficiência energética. A gente trabalha com compras públicas sustentáveis, com construções, reformas e ampliações sustentáveis, a parte de qualidade de vida no ambiente de trabalho e a sensibilização e a capacitação dos servidores públicos. Esse é um programa já que nasceu dentro do Ministério do Meio Ambiente em 1999, então não é um programa novo, né? Logo depois disso ele recebeu um prêmio da Unesco pelo destaque dentro do trabalho que vinha desenvolvendo nos ministérios e decidiu-se levar ele para os outros órgãos da administração pública. Agora, pelos eixos, por 6 eixos, então é uma abrangência enorme, né? Bem grande. É enorme. Isso tem um impacto também, não só na questão do meio ambiente, da questão da sustentabilidade, mas a sustentabilidade no seu ponto de vista econômico, né? Também. Das organizações. A gente vem vivendo, nesse último ano principalmente, uma fase de muito contingenciamento de recurso financeiro. Verdade. Né? O que o Ministério do Meio Ambiente pretende em levar essas capacitações é de fato a preservação ambiental. Esse é o foco do Ministério do Meio Ambiente. Porém, vem a reboque a economia de recursos públicos, né? Diante dessa crise que a gente vem vivendo ultimamente. E a gente já tem comprovado economia de órgãos que fizeram adesão à 3P, que eu vou citar um exemplo claro aqui do TCU, Tribunal de Contas da União, em um ano depois da implantação da 3P, por ele ter parado de adquirir garrafinhas de água para os gabinetes, a economia chegou a R$700 mil no ano. Então, está comprovado que a aplicação e a implementação da agenda, ela traz sim ganhos para o meio ambiente e ganhos de recurso financeiro, otimização do recurso financeiro. Bom, e você está acompanhada do Alan, que é do Ministério do Meio Ambiente, e esse curso está passando por vários estados, né? Isso. E o propósito de levar, e quais os órgãos que já aderiram, que estão aderindo à questão da A3P? Então, Rondônia é a 12ª capital que a gente está visitando. Nós já rodamos o Brasil todo. É a 12ª de 14 capitais que a gente vai abranger até novembro de 2017. E a maioria dos órgãos, as capitais por onde a gente vem passando, a gente vê durante o curso os órgãos ligando lá no Ministério e já fazendo sua adesão. Então isso tem sido muito legal. Ministério da Fazenda, as procuradorias do Estado têm aderido bastante, a Advocacia Geral da União, os ministérios públicos, os tribunais de uma forma geral, TRT está na vanguarda, na verdade, na 3P, na aplicação da 3P e no desenvolvimento dos seus planos de logística sustentável, né? Isso a nível de Brasil, pela experiência que a gente vem tendo na caminhada dessas capitais que a gente está fazendo. No âmbito do judiciário até tem uma resolução do próprio CNJ, né? Que determina que os tribunais, que determina que os tribunais tenham os seus PLS, né? Que é o Plano de Logística Sustentável. E o Plano de Logística Sustentável, eu sempre falo isso, friso muito nas nossas capacitações, que ele está atrelado à 3P. Uma coisa, você não vai ter um trabalho duplicado se você tiver o seu PLS,
que é uma determinação do Talvez CNJ. algum alinhamentozinho. Um acaba complementando o outro. Isso. Então, não é um trabalho dobrado para quem fizer a adesão e para quem, por determinação do CNJ, tem que fazer o seu PLS. Eles andam juntos, caminham juntos. Ô Patrícia, e tem algum entrave, por exemplo, das pessoas assimilarem isso, internalizar essa questão? Porque é importante o seguinte, o curso é importante ter um plano de logística sustentável, mas ele só vai funcionar se as pessoas efetivamente abraçarem essa cultura, né? Sim. Isso tem tido alguma dificuldade, pelo que você tem caminhado pelo país? Sempre tem dificuldade, porque o que o programa A3P ele preconiza é uma mudança de hábito. As mudanças de hábito, elas nunca vêm assim gratuitamente, né? É que sempre toda novidade, tem uma resistência. Na verdade, já é uma prática, né? Que toda novidade é inicialmente uma resistência. E depois as pessoas vão entendendo que é uma necessidade, né? Vão assimilando isso. E a ideia é essa mesmo, que a A3P seja assimilada pelos servidores nas suas rotinas diárias de trabalho. Por exemplo, a eliminação do copinho plástico para o trabalho interno dentro das instituições de administração pública. Essa é uma coisa que a gente vem batendo sempre, que em alguns locais é mais fácil de você adotar essa política de eliminar o copo plástico para os servidores, deixar só para o público externo. Agora, em outros órgãos, você tem uma resistência muito grande, porque é muito fácil você ir lá para pegar sua água, ter o copinho do lado, pegar aquele copinho, beber sua água e jogar o copo fora. É isso que a gente não quer mais, a gente quer acabar com isso. Na verdade, são políticas, são práticas somadas que, ao final, dão uma diferença muito grande na questão ambiental, né? Com certeza. Mas, Patrícia, nós vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Eu estou conversando com Patrícia Fasano, ela é consultora do meio ambiente da ONU, Organização das Nações Unidas, no Brasil, e está em Rondônia pelo Ministério do Meio Ambiente, ministrando um curso sobre sustentabilidade na administração pública. A gente volta já já. Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com Patrícia Fasano. Ela é consultora ambiental da ONU, Organizações das Nações Unidas, no Brasil, e está em Rondônia, que veio pelo Ministério do Meio Ambiente, para ministrar um curso sobre sustentabilidade na administração pública. E a gente está comentando aqui com relação ao que vem ser essa questão da sustentabilidade e o impacto também econômico e também ambiental. Né? Ô Patrícia, e alguns exemplos assim bem práticos de como é que se pratica essa sustentabilidade nesse curso que você está ministrando, então alguns temas que têm sido abordados. Você pratica, vou dar um exemplo claro que a gente discutiu inclusive no curso hoje pela manhã, são as compras públicas sustentáveis. A gente sabe que o poder público ele é o maior indutor de compra do país. Hoje, segundo o IBGE, o poder público é responsável por 20,2% de compras no país. Desses 20,2%, somente 0,47% são compras sustentáveis. O que é a compra sustentável? A compra sustentável, por exemplo, é a compra de, vamos citar, equipamento, ar-condicionado. A hora que você vai fazer a especificação técnica desse equipamento, você colocar lá os critérios de sustentabilidade para aquisição. Então, está inserindo o ambientalmente correto, o socialmente justo e o economicamente viável. São esses critérios que em cada compra que você vai fazer dentro do órgão público, você tem que avaliar. E isso está respaldado em lei. Vai trocar frota de veículos, por exemplo? Verificar, dar preferência ao combustível renovável. Né? No caso, o etanol, o biocombustível, que seja menos poluente. Menos poluente. Essa é uma compra sustentável típica que a gente fala, né? Então, isso está respaldado na Lei de Licitações, que é a 8666, que teve o seu artigo 3º alterado por uma lei federal de 2010,
que já deveria estar sendo aplicada pelos órgãos públicos, de uma forma geral, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, mas que acaba sendo esquecido na hora de fazer uma aquisição. E não tem nenhuma penalidade se não cumprir? Talvez seja isso? Olha, a penalidade existe para nós, porque esse custo nós vamos pagar lá para frente, que é o desenvolvimento sustentável. É verdade. Que é o preservar o meio ambiente hoje para as gerações futuras. E a própria alteração do artigo 3º da 8666, ela fala no desenvolvimento nacional sustentável. Então é uma coisa que a gente tem que começar a inserir na nossa rotina ontem, não é nem amanhã. O Estado precisa estar fomentando. Sim, e a gente tem um caminho longo ainda a percorrer. Uma outra coisa que a gente bate bastante são nas obras públicas também, de estar trabalhando com uma construção sustentável. Mas hoje, por exemplo, para você fazer uma obra, o pessoal da engenharia sabe bem disso, que você precisa se basear numa tabela do SINAP para elencar, para dar os custos de cada item que você vai colocar naquela obra. E a tabela do SINAP, que é uma tabela federal, ela não tem itens de sustentabilidade. Então, existem ainda incoerências. Existem uns gaps aí. Que precisam ser revistos, já que a gente quer avançar nesse assunto, né? Não adianta a gente cobrar se você não tem os instrumentos corretos para estar trabalhando. E é importante. E com relação, por exemplo, às prefeituras, porque quando a gente fala em resíduos sólidos, a gente lembra do lixão, dessas questões. E também não só nas prefeituras, que tem inclusive lei obrigando, já foi adiado algumas vezes essa questão, para fazer um depósito, enfim, tratar isso. Ter um aterro sanitário. E como tem sido esse enfrentamento aí? As prefeituras, elas até aderem à 3P, que é o que a gente espera. Porém, as prefeituras têm um problema sério de orçamento, a gente sabe disso. Todos os órgãos têm problema de orçamento, mas os problemas sempre recaem no município. Que é onde está mais perto do problema. Que é onde está mais perto da população, né? Então é ali que fica o gargalo. A política, por exemplo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é igual para todo mundo. Então, do mesmo jeito que um grande gerador, um tribunal, por exemplo, o TRT, tem que ter o seu plano de gerenciamento de resíduo sólido, o município também tem que ter o seu plano para o município como um todo. E contar aquela historinha do que você vai fazer, quanto você gera de resíduo e o que você vai fazer com cada tipo de resíduo e para onde vai ser essa destinação, e essa destinação tem que ser correta, né? Então, para as prefeituras se adequarem a isso, ainda tem um longo caminho. Penso eu, da experiência que eu tenho com relação aos municípios. Acho que já avançou bastante, mas tenho certeza que precisa avançar muito mais. Tem que avançar muito mais. Muito né? mais. E fala de órgãos públicos, e como que está o judiciário nesse painel, nesse panorama? Olha, do que a gente tem visto nessas nossas caminhadas nas capitais, o judiciário está na vanguarda, está bem mais adiantado que os outros órgãos. Não tenho sombra de dúvidas disso. Acho até que, porque começou há um certo tempo, sim, com os PLS e por conta da definição do CNJ mesmo, né? Então acho que já avançou muito. E tem sido uma vitrine, inclusive, nas capacitações que eu vou. Eu cito exemplos, mostro filmes do que de fato já vem acontecendo. No TRT eu tenho muitos exemplos de boas práticas que estão acontecendo, isso no Brasil todo, do próprio TJ também, do Ministério Público, já está bem avançado, está bem à frente, com certeza, das prefeituras. Agora, falando em órgãos públicos, mas também fala, e sob o ponto de vista do cidadão, do dia a dia também, de cada um fazer a sua parte, né? É importante isso. Não, isso fundamental, né? É fundamental, né? Às vezes as pessoas cobram muito, porque a prefeitura não faz, mas aí você faz na sua casa, no seu bairro. Pois é. Na sua comunidade. A gente costuma achar que o quintal do vizinho sempre está mais bonito, o nosso está mais bonito que o do vizinho, né? A gente nunca erra, sim, só o vizinho que erra, mas a gente tem que avançar muito nisso também, né? Questão cultural, às vezes, cultural, né? Com resíduo. Toda dona de casa separa o seu resíduo. Todo mundo sabe que o resíduo tem que ser separado na fonte, onde está sendo gerado. O que eu estou fazendo para diminuir o meu consumo? Ou eu gosto de trocar de celular todo ano, porque sai um modelo novo, então todo ano eu estou trocando. Isso é consumismo. E aquele celular antigo?
A gente para pensar onde qual que é o ele vai, destino né? dele. Exato, baterias. Né? E isso com todos os tipos de produto que vira resíduo. Uma hora ou outra ele vai virar resíduo. Então a gente precisa parar para pensar o que a gente está fazendo com o nosso planeta e o que planeta que a gente quer deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, né? É uma cadeia isso, e a gente não pode fugir disso. Ninguém está livre disso. É porque nós temos, inclusive no TRT, o TRT da 14ª tem um local onde as pilhas descartáveis, bateria de celular, enfim, são colocados ali, porque é fundamental que tenham, pelo menos a pessoa, eu levo para lá, para o tribunal, que lá eu coloco. Tem que ter um ponto de referência para começar a fazer. E talvez seja interessante também, né, Patrícia? Levar para as escolas, para essa criançada, para começar a criar uma cultura dessas crianças, daqui a pouco adolescentes, consumistas, e, enfim, que comece a fazer, porque às vezes a gente tem que trabalhar lá na base mesmo. São 2 pontos que a gente bate na capacitação, que a gente dá, que são 2 palavras que você tem que levar para o resto da sua vida. É planejamento e educação. Sem essas 2 palavras que você assimile e viva isso diariamente, nada vai para frente. A educação de uma forma ampla mesmo, para todos os níveis. A A3P, o Ministério do Meio Ambiente, está desenvolvendo uma cartilha agora para a implantação da A3P nas escolas e nas universidades. Olha, viu? Excelente. Que é um avanço muito grande. Muito bom. Patrícia, eu quero agradecer aqui a sua participação no Justiça e Cidadania. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui falando desse tema que para mim é apaixonante. Bom, agradeço também a Alan Tácito, que é do Ministério do Meio Ambiente, está acompanhando a Patrícia nessa caminhada. Eu conversei com Patrícia Fazano, ela é consultora ambiental da ONU, Organizações das Nações Unidas no Brasil, e está fazendo pelo país esse curso de sustentabilidade na administração pública, muito importante. Obrigado pela sua audiência, você pode acompanhar a esse e os demais programas nas nossas mídias sociais que está aí no seu vídeo e também fazer a sua sugestão de pauta aqui para o programa através do e-mail ascom@trt14.jus.br. Obrigado mais uma vez e até o próximo encontro.